Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre drogas. Então aquele famoso pó branco que você usa todos os dias, nosso conhecido açúcar, né? Então eu tô aqui para falar com você, não para demonizar o açúcar ou para te incomodar, porque às vezes vem, pô, que cara chato, vai falar sobre açúcar de novo, tema batido, etc. Mas como você, eu tomava meu café da manhã quando eu era criança, com pão, bolacha recheada, com presunto e queijo, e achava que estava saudável, porque no Nescau parecia que era fortificado, e nas propagandas falavam que dava energia. Então a gente está aqui todos juntos nesse mesmo barco e vamos tentar ter um conhecimento um pouco mais profundo e da mesma maneira um pouco mais simples do que tem por aí na internet. Vamos para o Minuto Coach. Se você quer faturar 10 mil reais, arrasta para cima. Não, tô brincando. O Minuto Coach é o seguinte, se você tem uma empresa, vamos pensar agora, e você precisa faturar, você precisa fazer com que as pessoas se viciem no teu alimento ou no teu produto para elas sim adquirir esse alimento ou esse devido produto. A indústria alimentícia, ela trabalha assim. Ela coloca açúcar, uma porque é barato, outra porque vicia. Então, no pão tem açúcar, numa sopa industrializada tem açúcar. Então, por isso que o industrializado ele é muito perigoso para o nosso sistema. Quando a gente começa a entender esses reais motivos do que, por que tem o açúcar, por que a gente foi viciado no açúcar, por que somos viciados em açúcar, a gente começa a ligar o botão de alerta. Porque você pode falar para mim, não sou viciado em açúcar. Agora eu quero ver tu ficar 3 dias sem açúcar, que é a média. O pessoal consegue ficar 3 dias, mais que isso já começa a endoidar. Porque começa a mexer muito na mente, tá? Então a gente vai para as perguntas e respostas. Pergunta número 1. O açúcar realmente causa dependência? Sim. Ele realmente causa dependência. Por quê? Ele atua na mesma área que as drogas. Por isso que ele é 8 vezes mais viciante que a cocaína, né? Então, quando a gente recebe esse estímulo, vocês podem perceber, quando vocês consomem açúcar, nos primeiros 20, 30 minutos, a gente fica um galo. Depois já começa a baixar, já começa a dar sonolência, vontade de ficar deitado, porque ele é uma química, ele atua como uma química, como realmente uma droga. Então, nessa imagem aqui, vocês vão conseguir ver essa área de atuação do açúcar. Pergunta número 2. Qual a interação de açúcar nos nossos intestinos? Essa foi uma das melhores perguntas que vocês mandaram. Então, o que acontece? Você começa consumindo açúcar. Esse açúcar ele vai levar, primeiro de tudo, a desbiose intestinal. O que é uma desbiose? É um desequilíbrio das bactérias boas com as bactérias ruins. Ou seja, o açúcar alimenta essas bactérias ruins. E num vídeo mais pra frente a gente vai ver que essas bactérias elas são muito importantes. Segunda questão, ela aumenta a parasitose. Então vocês começaram a observar agora na pandemia como aumentou o uso de remédios de parasitas. Porque quando temos parasitose, a gente tem um processo inflamatório e uma baixa no nosso sistema imunológico. E ele é o principal alimento o açúcar é o principal alimento para os parasitas. Isso vai tornar um ciclo. Essa desbiose, essa parasitose vai fazer com que tenhamos uma baixa na serotonina. Serotonina é um hormônio de felicidade, é um hormônio do prazer. E o que acontece? Vai acontecer 2 situações. A gente vai querer aumentar a serotonina. E como vocês viram no primeiro quadro, a gente aumenta a serotonina consumindo açúcar, de maneira errônea, mas de uma maneira rápida. Mas a gente aumenta a serotonina, que vai fazer com que esse ciclo se retroalimente. O segundo ponto é que a baixa da serotonina ela vai gerar uma queda na melatonina, que é um hormônio que nos dá sono, que faz com que temos um sono de qualidade. Então, olha a bagunça que o açúcar acaba causando devido a esse desequilíbrio intestinal. Pergunta número 3. Quais são os sintomas que o açúcar pode causar? Então, candidíase, fungo, doenças de pele, geralmente alimentam esses parasitas e outros bichinhos que vivem dentro do nosso corpo. Número 2, a síndrome metabólica. Então, se vocês repararem agora na questão do próprio a gente tem pessoas na área de risco. Essas pessoas elas se enquadram geralmente nessa síndrome metabólica. Então, quem alimenta essa síndrome metabólica é o açúcar. Porque, primeiro de tudo, ele vai fazer uma resistência insulínica, que é a famosa diabetes, do tipo 2. Ele vai fazer com que a pressão arterial comece a ter os níveis desregulados. Ele faz com que o HDL, que seria supostamente nosso colesterol bom, baixe, e o nosso colesterol ruim, que são os triglicérides, aumente. Ele faz a famosa esteatose hepática, né? Então, o aumento de açúcar no sangue, ele vai causar um desequilíbrio em todas as áreas, tá? Pergunta número 4. Qual a influência do açúcar nos nossos sentimentos? Bom, essa pergunta até eu deixaria para as pessoas que trabalham mais com parapsicologia e tudo mais. Só que eu vou dar um adianto para vocês aqui já. O açúcar, geralmente, ele mascara os nossos sentimentos.
Então você, se um dia fizer esse desafio de ficar sem açúcar, você vai ver que no primeiro pico de estresse que você vai ter, vai ser consumir o açúcar, para trazer esse conforto. O açúcar traz esse conforto para nós. Então, por isso que é interessante a gente ver que quando a gente é viciado em açúcar, a gente está mascarando e não está enxergando algumas situações que a gente teria que enxergar. Então, o açúcar ele faz com que tenhamos menos empoderamento pessoal. Pergunta número 5. Na verdade, não é uma pergunta, é uma constatação. O açúcar parece insaciável para mim. Normalmente, essa pessoa que fala isso, ela já tem uma desbiose, ela já tem uma parasitose. E se for mulher, que se eu não me engano era uma mulher, provavelmente já tem um quadro fúngico, uma candidíase, alguma coisa, questão até nessa microbiota vaginal também. Mas outro ponto que a gente tem que levar em consideração, agora eu vou te levar para uma festa de criança. Então imagina você numa festa de criança, você vai lá e come o salgado. Aí você vai lá e come o doce. Aí você vai lá e come o salgado. Aí você vai lá e come o doce. Então você fica num looping ali de alimento, porque segundo a medicina ayurvédica, que é uma medicina milenar, o doce, ele tem que vir antes do salgado, porque o doce, ele cria mais saliva na tua língua. Ele faz com que esteja com mais receptividade o teu paladar para receber mais alimento. Então o doce, ele não deveria ser o sabor que a gente tem que escolher para fechar as nossas refeições. Essa sobremesa aí tá furada. Pergunta número 6. O sabor doce é um desequilíbrio? Sim e não. Por quê? Ele é um desequilíbrio quando a gente consome ele demais. O sabor doce, ele afeta o nosso sabor amargo, que seria o quê? O nosso fígado. O nosso fígado representa o sabor amargo. Então, por isso que quando você tá mal, tá de ressaca, alguma coisa do tipo, você vai lá e toma um chá de boldo, porque ele fortalece a energia do teu fígado. Então, quando tem esse desequilíbrio, aí sim ele não é legal. Já aproveitando o gancho, somos considerados agora uma geração mimimi, né? Uma geração que não consegue encarar a realidade. Porque, como eu falei anteriormente, o doce, ele mascara os nossos sentimentos. Já ao contrário do amargo. O amargo faz a gente ter mais empoderamento. Por isso que muitas pessoas hoje sofrem com um quadro de esteatose hepática e tem muito desequilíbrio na área psicológica também. Vem muito devido a essa questão do amargo estar pouco presente na tua vida. Pergunta número 7. Como faço para diminuir o açúcar? Então, primeiro de tudo, eu aconselharia vocês fazerem uma limpeza orgânica. Quando você faz uma limpeza orgânica, o teu corpo ele dá um reset celular e ele vai começar a ficar mais sensível para receber esse alimento. Então, no meu caso, quando eu fiz a primeira limpeza orgânica, foi a primeira vez que eu tive um estalo muito legal para conseguir mudar de planejamento de alimentação e etc. Número 2, você pode começar excluindo os alimentos industrializados, já é uma grande vantagem. Porque esses alimentos industrializados, todos eles têm açúcar, têm edulcorante, têm emulsificante, tem um monte de substâncias químicas que não só o açúcar também vão te fazer mal. Então é um jeito de tu também resgatar esse teu paladar, tá? Também outra coisa pode ser atividade física. Quando você está empenhado em uma atividade física, está fazendo um crossfit, um pedal, uma academia, você se estimula a comer melhor, até porque você está se doando na academia, né? Então também é uma questão legal e também a questão hormonal vai ser mais regulada. Outra dica, que seria uma dica extra, é comprar um raspador de língua. Quando você começa a raspar essa borra que tu tem na língua, essa saburra, você começa a resgatar também o teu paladar. Isso vai fazer com que várias pessoas que começaram a ter essa prática falem, pô, mas isso aqui está muito doce, isso aqui está muito salgado. E a gente começa a evitar alguns alimentos. Então a gente fica mais seletivo nos nossos alimentos. Então, pessoal, só lembrando que o nosso cérebro, ele não entende o que é não. Então eu não quero falar para você não consumir açúcar. Eu quero que você entenda com esse vídeo, fazer com que essas outras dicas e essa consciência que você está tendo agora faça com que você escolha os melhores alimentos que você pode ter e assim aumentar a tua saúde. Tá bom? Então até a próxima.